Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos nesse canal. Hoje nós vamos falar de radioatividade, aula número 2. Show de bola! Vamos falar de partículas alfa, partículas beta, radiação gama, lei de sódio. Meu Deus, hoje vai, pum, explodiu o negócio aqui, né? Pois é, não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário que é muito bem-vindo neste canal, tá bom? Não esquece de divulgar também, divulga aí, tá certo? Tá? Vamos à aula então? Vamos lá. Muito bem, estudar a radioatividade é estudar o núcleo do átomo. Lembra que o núcleo dos átomos é formado por prótons e nêutrons e que tem dois tipos de núcleos: os núcleos estáveis, que não são radioativos, e os núcleos instáveis, que são radioativos. A gente pode também liberar grande quantidade de energia dos núcleos atômicos, já que lá tem concentração de energia, fazendo o que a gente chama de fissão nuclear ou fusão nuclear. No caso da fissão nuclear, a gente joga em cima do núcleo atômico um nêutron. Esse nêutron bate no núcleo atômico, divide o núcleo atômico em dois e tem um saldo energético de grande quantidade de energia. Na fusão nuclear, dois núcleos se juntam, se fundem e há a formação de um novo átomo. De dois átomos se forma um, e também há uma grande quantidade de energia que vai sair aí. Então, são energias que vêm do núcleo também. Agora, a gente tem que saber muito bem a diferença entre as partículas emitidas pelo núcleo atômico e as radiações. Qual é a diferença de partículas e radiações? Bom, as partículas são dotadas de massa e carga. Elas têm carga elétrica e massa. Professor, então partículas têm carga e massa. Exato. Já as radiações são pura energia, gente. Não tem carga e não tem massa. Ó, que legal isso, né? Bom, como é que começa essa história? Começa lá na radioatividade, né? 1886, Henri Becquerel descobre a radioatividade, depois alguns cientistas começam a estudar, a Madame Curie acaba estudando, descobrindo o rádio e o polônio radioativos, e alguns cientistas interessados acabam fazendo experimentos com a radioatividade. Rutherford e Villard fizeram experimentos com radioatividade, com emissões radioativas. Eles faziam o seguinte: eles lançavam as partículas radioativas em um local onde tínhamos duas placas carregadas, uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente, para verificar se as partículas que saíram do núcleo tinham cargas elétricas. E realmente acabaram descobrindo as partículas alfa, que têm carga positiva, as partículas beta, que têm carga negativa, e ainda acabaram descobrindo que sai grande quantidade de energia na forma de radiação, que são as radiações gama. Então, na realidade, duas partículas e uma radiação? Exatamente, duas partículas e uma radiação. A partícula alfa é positiva, a partícula beta é negativa e a radiação é pura energia. Vamos dar uma olhadinha em como eles fizeram esse experimento. Bom, primeira coisa, né? Uma caixinha de chumbo, né? Que é a caixinha que está em azul no meu desenho ali, ó, é uma caixinha de chumbo. Por quê? Porque se verificou que o chumbo ele impede a radiação de sair. Então ele serviria como uma proteção, né? Mas tinha um buraquinho ali, tinha um buraquinho. Por aquele buraquinho poderia sair então a radiação, já que era colocado lá dentro desse tijolinho de chumbo aí, né? Era colocado o quê? Um polônio radioativo. Colocava um polônio radioativo, exatamente. Ou seja, esse polônio radioativo que estava lá dentro acabava emitindo as radiações e elas só podiam sair por aquele buraquinho, né? O resto das radiações eram barradas pelo chumbo, mas por aquele buraquinho saiu. E foi verificado o seguinte: quando as radiações saíam
e encontravam as placas negativa e positiva, eu estou colocando sinaizinhos nelas aqui, ó, as placas negativa e positiva, haviam partículas que iam para o lado da placa negativa e haviam partículas que iam para o lado da placa positiva. Então, olha só, algumas partículas que saíam e iam para o lado da placa negativa acabavam batendo em uma tela fluorescente que identificava a existência das partículas. Elas batiam na tela e marcavam a tela, então alguma coisa estava saindo. Essas partículas que faziam uma deflexão para o lado da placa negativa foram chamadas de partículas alfa, cuja carga é 2+. Ou seja, é uma carga como se fosse a carga de 2 prótons. Como se o núcleo tivesse emitido 2 prótons e jogado 2 prótons fora. Hoje a gente sabe que são praticamente núcleos dos átomos de hélio. Tá? Como se o núcleo jogasse um átomozinho de hélio fora. Só o núcleo dele, sem os elétrons. Né? Por outro lado, existiam partículas que faziam a deflexão para o lado da placa positiva. Essas partículas que faziam deflexão para o lado da placa positiva foram chamadas de partículas beta e tinham a mesma carga e a mesma massa do elétron. Levezinhas, então, né? E havia ainda uma radiação que saía reto, porque não tinha carga e também não tinha massa, que ia reto, que foi sendo chamada de radiação gama. Então, nós temos as partículas alfa positiva, beta negativa e a radiação gama. Radiação gama de alta frequência e extremamente penetrantes. Quando a gente vai analisar essas partículas que foram descobertas aí, a gente acaba verificando que a partícula alfa, ela tem uma característica interessante. Ela tem um número de massa 4 e a carga dela é +2. Ah, viu como eu coloquei ali, ó, o número de massa em cima e o número de prótons eu coloquei embaixo ali. A partícula beta, ela já tem um número de massa 0. É um elétron, né? É como se fosse um elétron do núcleo. Tem a mesma carga e a mesma massa do elétron. E a carga dele, dessa partícula, a partícula beta, a carga é -1. Já a radiação gama, ela não tem carga e também não tem massa. Ela é pura energia, gente. Pura energia, energia de alta frequência, né? Então é pura energia e muita energia. Perfeito? Bom, a gente escreve a partícula alfa, né, assim, ó, alfa 2+. E a partícula beta, a gente escreve beta, né, 1-, né, ou só menos, beta menos. Tá? E a radiação gama, como ela não tem carga nem massa, a gente pode escrever simplesmente radiação gama. Então, nós temos as 3 emissões mais importantes aí. 2 partículas, alfa e beta, e as radiações, né, que são pura energia, né, com alta frequência, que no caso a gente representa por gama. Então, as radiações são chamadas de gama. Pode variar um pouquinho aí a frequência de uma para outra, mas todas elas são chamadas de radiação gama. É muita energia, tá bom? Mas aí, no futuro, os sujeitos começam a estudar esse negócio, muitos cientistas começam a estudar tal, e acabam gerando algumas leis da radioatividade. Tá? Então, nós vamos ver a primeira das leis agora, que é a lei de Soddy. Tá bom? Vamos para a lei de Soddy. Muito bem, o Soddy ele acaba descobrindo num dos experimentos, por volta de 1911, que quando um elemento ele emite uma partícula alfa, aquela descoberta pelo Rutherford, ele ficava com um número de massa 4 unidades menor e ficava com um número de prótons, um número atômico, né, 2 unidades menor. Só um pouquinho, professor. Então, a massa diminuía em 4 e o número de prótons diminuía em 2. Isso quer dizer, então, que a partícula alfa ela tinha na sua estrutura 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Olha só que legal o que ele acabou descobrindo. E que somando 2 com 2 vai dar 4. Né? Então, o número de massa era 4, que é o número de partículas dessa estrutura, né? Que é 4. E ainda que tinha carga +2, porque tinha 2 prótons em excesso. Na verdade, tinha 2 prótons que não eram anulados por elétrons, não existiam elétrons ali. Então, era uma partícula que, como se fosse um núcleo do átomo de hélio, que é o que a gente sabe que é hoje uma partícula alfa, um núcleo do átomo de hélio. Então, o átomo radioativo acabava emitindo 2 prótons e 2 nêutrons numa nova partícula.
A partícula, todas as partículas ali, os prótons e os nêutrons estão juntos, viu? Na mesma partícula, né? Juntinho. É como se fossem coesos, como se fosse um núcleo do átomo de hélio mesmo. E essa é a primeira lei da radioatividade, também chamada de lei de Soddy. A primeira lei é a lei das emissões das partículas alfa. O Soddy, então, acaba descobrindo isto, né, que emitindo uma partícula alfa, um átomo está emitindo, na verdade, 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Claro que quando a gente vai verificar, isso vai acabar dando 4, né, que é o número de massa. Lembra que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons de um núcleo. Né? É como se fosse um núcleo do átomo de hélio. Olha aí, que coisa maluca isso, né? Bom, agora é interessante que a gente entenda que quando há essa reação química, essa transformação nuclear de um átomo em outro átomo, a gente pode fazer então uma previsão. Se eu pego um determinado átomo e digo que foi emitida uma partícula alfa, eu já sei que o número de massa dele vai ser reduzido em 4 unidades e o número de prótons em 2 unidades. Tá certo? Então, vamos pegar aí o urânio 23892. É um urânio radioativo. Ele não é o urânio mais radioativo. O mais radioativo é o 235, que é o da bomba atômica, né? Mas o urânio é o elemento 92. Imagina que o urânio ele vai emitir uma partícula alfa. Ao emitir uma partícula alfa, ele acaba se transformando em tório 90. Você diz, opa, como assim, professor? Ele deixa de ser urânio? O urânio é o elemento 92, acaba se transformando no tório. E emite essa partícula alfa com alta energia, né? E essa partícula sai do núcleo e aquele átomo se transforma num outro átomo. Com características químicas e físicas diferentes, gente. Isso que é interessante. Quer dizer, há uma transformação total em nível atômico aí, né? Agora, uma das coisas importantes que a gente tem que observar, a soma dos números de massa, que é a parte de cima, e a soma do número de prótons, que está em vermelhinho ali, que é a parte de baixo, ela tem que ser igual antes e depois da flecha. Lembra que a flecha, ela representa uma situação de antes e depois. Ou seja, eu tenho um antes e um depois. Um antes da flecha é um passado, um depois da flecha é como se fosse um futuro. Né? Então, é uma situação de separação. A flecha faz uma separação temporal. Antes eu tinha urânio, depois eu tenho partícula alfa e tório. Tá certo? Então, a soma dos números de massa tem que ser igual antes e depois da flecha. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Ó. Antes da flecha, o número de massa do urânio é 238. Se eu somar o número de massa da partícula alfa com o número de massa do tório, vai dar 234 mais 4. 234 mais 4 dá 238. Veja então que não há perda de partículas. Porque o número de massa nada mais é que a soma de prótons e nêutrons, não é verdade? E o número de prótons e nêutrons antes da flecha e depois da flecha ficou igual. Não há perda nenhuma de partículas aí. A mesma coisa ocorre com os prótons embaixo. A partícula alfa contém 2 prótons e o tório contém 90 prótons. O urânio contém 92. Então, antes da flecha eu tenho 92 prótons. Depois da flecha eu tenho 2 mais 90, que vai dar 92 também. Então, a ideia, usando a lei de Soddy, é que os números de massa e os números atômicos, o número de partículas, eles não se modificam. Então, antes e depois da flecha, os números de massa são iguais. Tá? E antes e depois da flecha, os números atômicos são iguais também. Professor, pode o urânio emitir 2 partículas? Pode emitir 2, 3, ele vai se transformar em outro átomo daí. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a questão das partículas alfa, beta e a radiação gama, e também um pouquinho sobre a lei de Soddy. Se chegou até aqui, já dá um likezinho, né? Ativa o sininho ali, tá? E divulga esse canal, tá? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Continue estudando, tá bom? Até a próxima!